Boa tarde a todos. É um privilégio para mim moderar um painel que tem o nome de Explicador. O Explicador vai para lá todas as manhãs, de segunda a sexta, depois das 9 da manhã, portanto em horário nobre. Quem ouve não sabe que o Explicador é normalmente decidido num grupo do WhatsApp onde estão 35 pessoas, entre diretores, editores do jornal e da rádio, produtores, equipa das manhãs. Portanto, dá algum trabalho, enfim. Mas normalmente é das rubricas mais discutidas do dia-a-dia da rádio e normalmente é uma entrevista ou um debate. Neste caso temos 4 convidados absolutamente excepcionais, qualquer deles daria para uma entrevista ou para entrar num debate do Explicador. Alguns já entraram até, portanto. Eu gostava de começar aqui por Luís Mendes, que é geógrafo, é professor do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa. Foi também conselheiro informal da ex-ministra Marina Gonçalves na preparação do programa Mais Habitação. E gostava de começar por este tema, que precisamente a habitação, que é se calhar uma das coisas que nos preocupa mais a todos. Como é que a habitação pode deixar de ser um problema tão grande daqui a 10 anos? Como é que daqui a 10 anos quem precisar de encontrar casa vai conseguir fazê-lo sem ter que pagar tanto dinheiro ou sem ter que procurar tanto? Bom, boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos, à audiência. Agradecer muito o convite. É uma honra estar no Clube dos 52. É também uma honra estar aqui a celebrar o 10º aniversário do Observador. Tem dado um contributo fundamental para o esclarecimento e para aquilo que é a pauta da agenda pública e também política até. Portanto, é uma honra estar aqui. Bom, é um caderno de encargos, aquilo que me está a questionar. Na verdade, a investigação de uma vasta comunidade de geógrafos, sociólogos, economistas, urbanistas, etc., tem demonstrado que a questão da habitação é, de facto, um problema estrutural da nossa sociedade, da nossa economia. É um problema que não tem apenas 10 anos, embora se tenha agudizado muito na última década, após a crise económica e social de 2008-2009. E conseguimos invertê-lo em 10 anos ou não? Diga. Conseguimos invertê-lo em 10 anos? Vai ser difícil, mas podemos dizer que para os próximos 10 anos precisamos de soluções que são multinível, que são compósitas, que não se podem fechar apenas em ciclos eleitorais e ciclos políticos. As medidas que precisamos têm que partir de uma visão e de uma missão nacional de consenso, falou-se aqui muito, mas sobretudo de convergência, e que consiga, de certa forma, despir-se de preconceitos ideológicos que existem. A habitação é uma questão política, mas não tem que ser entendida no âmbito da sua solução de uma forma tão profundamente ideológica como o tem sido. E eu penso que é possível que exista convergência. Sempre foi esse também o meu conselho, quer digamos, nos episódios de consultadoria pública ou privada que tenho tido, quer como professor académico, tenho às vezes um viés mais, digamos, mais crítico sobre a matéria, mas nunca deixa de ser consensual e, sobretudo, digamos, aprazível para uma solução duradoura, de longo prazo e sustentável, quer do ponto de vista económico, ambiental e social. Mas havendo visões tão diferentes, não é? tão distintas, nomeadamente entre os partidos que têm alternado no poder, como é que se consegue isso? É quase preciso uma reunião como um grupo de trabalho como o do aeroporto para haver uma Talvez seja conversa? necessário uma task force, mas eu penso que é possível, se existir entendimento e concertação e, sobretudo, existir uma tal visão, que tem que ser uma visão pública, obviamente, de um Estado, portanto, com um Programa Nacional de Habitação, que depois se desmultiplique num conjunto de instrumentos de ordenamento que permitam estimular o mercado, mas também regulá-lo, por outro lado, e garantir que há aqui uma convivência fácil entre setores que são muito diferentes, porque quando pensamos na habitação estamos a pensar em comunidade, estamos a pensar em Estado e estamos a pensar em mercado. E essa visão tripartida ela tem que estar equilibrada. Aliás, a nossa Constituição da República Portuguesa, há quase 50 anos, não é? Já agora estamos num ano de celebração dos 50 anos do 25 de Abril, diz-nos muito claramente que os regimes de propriedade têm que ser equilibrados. Devemos ter mercado livre, devemos ter também um regime de cooperativas, um movimento de cooperativas forte, e temos também depois que ter, digamos, habitação pública e social.
E esse regime tripartido, essa tríade, está claramente desequilibrada. Neste momento temos 98% de propriedade privada, portanto o estoque habitacional é 98% privado e 2% só público. E, portanto, o que me leva a crer que o quadro regulatório e o Estado, aqui como grande pilar de produção de território, de ordenamento do território, não está a fazer o seu papel. Mas também enquanto proprietário habitacional. O Estado também não está a fazer o seu papel enquanto Com certeza, grande proprietário. exatamente. O que é que o Estado devia fazer O Estado em tem que relação a ser todo o seu património? mais do que, digamos, até agilizador do mercado. O Estado tem que ser regulador e tem, sobretudo, que ser executor e provisor da habitação. Como nunca o fez, o grande processo que nós tivemos de produção pública de habitação foi o PER, o Programa Especial de Realojamento, que teve a missão nobre de erradicar muitas dezenas de milhares de barracas, realojar muitas famílias, mas neste momento o imperativo que se coloca é de... Temos 137 mil famílias com carência habitacional ou em condições habitacionais indignas, desde o abarracado até um nível elevado de infiltrações na casa, portanto, condições que não são dignas de conforto, privacidade e segurança. E a forma de conseguir, digamos, colmatar precisamente esses problemas tem que ver com um Estado que tem que, por exemplo, reabilitar de forma urgente o seu património devoluto, que é muito, que se sabe, não se tem uma noção em termos cadastrais e de inventário segura, mas que tem que dar o exemplo à frente do setor privado e antes de tomar posse ou de procurar expropriar, tem efetivamente que dar esse exemplo não só do ponto de vista regulatório, mas também do ponto de vista, como eu disse, de provisor, de executor direto, de construtor de habitação pública. E eu acho que aqui a oportunidade da reabilitação e de mobilização de património público devoluto é de facto importante, sobretudo para canalizá-la para os grupos mais vulneráveis, uma classe média baixa e mesmo uma classe baixa que neste momento está numa situação muito comprometida, tal como a própria classe média, não é? Isso já é de agenda mediática e sabe-se. Mas, sobretudo, deixar aqui uma ideia clara, Pedro. Eu penso que as medidas que se tomarem são medidas que se têm que tomar a múltiplas escalas, multinível e sempre nesta convivência consensual, convergente entre Estado, mercado e comunidade. Não é? E penso que isso é fundamental. Exigir daqui um pacto de regime ou um acordo de regime que não se cinja ao Bloco Central, que está no espectro político da nossa Assembleia da República, mas que se alargue e que envolva todo o espectro político e que perceba que esta é uma matéria que se quer menos ideológica, política, mas de uma forma transversal a vários ciclos e que envolva as três entidades, como disse, mercado, Estado e comunidade. Eu quero já passar ao Pedro Pita Barros, mas antes só, em 20 segundos, se for possível, para não arrebentar aqui com os tempos, o programa Mais Habitação ficou muito marcado pela questão do arrendamento coercivo. Isto não assusta os privados e não acaba por hostilizar os privados, que serão uma parte essencial precisamente para resolver o problema da habitação. Sem dúvida. Na altura, quando a medida saiu, a minha proposta para a Sra. Ministra e para o Sr. Primeiro-Ministro foi no sentido, e foi até uma proposta que foi muito depois reproduzida na Ordem dos Arquitetos, etc., e outros setores associativos, e que era fazer uma, digamos, nem sequer seria necessária uma tomada de posse. Na verdade, se partirmos daquela primeira medida que referi há pouco, da mobilização do património público do Estado, nos seus diferentes níveis, seria possível, quiçá, dar resposta a uma grande parte das dezenas de milhares de famílias que estão nesta situação de carência. E depois, com isto, também um choque fiscal ou medidas positivas, proativas, que dessem um sinal ao mercado, aos milhares e milhares de proprietários que têm devolutos, de colocarem em segurança esses devolutos na oferta privada, agilizando o mercado, alargando a oferta e, quiçá, baixando também os preços e o valor das rendas. Tenho mesmo de passar ao Pedro Pita Barros. Não sobre habitação, mas também está relacionado com isto. Pedro Pita Barros é da casa, é um professor de Economia aqui da Nova, também é da Casa da Rádio Observador, já teve um programa que foi Gabinete de Crise para analisar a gestão política da pandemia nesses tempos que parecem ao mesmo tempo longínquos e tão próximos. Outra via para resolver esta crise da habitação é enriquecermos. Se tivermos muito dinheiro, não é? Deixa de ser um problema tão grande encontrar uma casa que consigamos pagar. E para enriquecermos, normalmente, portanto, isto prosperidade rima com produtividade, não é? Mas vem depois no dicionário. Como é que resolvemos esta questão da produtividade? Como é que damos a volta a isto? Que é sempre um problema do país. Não é? Muito boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos.
Eu vou fugir à pergunta, ainda bem que me faz assim essa pergunta, utilizando outros aspectos, mas, até porque a intervenção anterior teve muito a ver também com a produtividade de alguma forma, que é, para nós termos a 10 anos um aumento de produtividade, temos que provavelmente pensar de uma forma menos dirigista na sociedade portuguesa, em todos os níveis. Isto porquê? Porque nós temos escolhas de dizer que alguém decide por outros como devem viver e tenta-se fazer isso, e a grande medida, quando, por exemplo, se falava em impacto de regime, parece querer dizer quase isso. Outra coisa é dizer que temos que criar as condições para que as empresas consigam ser mais produtivas e pagar melhor, que as empresas melhores pagam melhores salários, consigam crescer e que as outras tenham que sair, e fazer com que os setores que têm maior capacidade de pagar bons salários no futuro, gerar riqueza, possam crescer, se diminuindo-se os outros. Aliás, uma visita pelas ruas de Lisboa mostra profissões que desapareceram e, portanto, algumas das profissões de hoje, daqui a 100 anos, vão desaparecer. Eu dou-me a sensação que muitas vezes nós ficamos numa discussão que nos impede de aceitar essa mobilidade, essa mudança. E introduzi aqui a palavra mobilidade porque tem muito a ver com a habitação também. Porque as pessoas, se viverem toda a sua vida na mesma rua, a trabalhar no mesmo local, da mesma forma, não utilizando a inteligência artificial que se falava há bocado, nunca vamos ter esse salto de melhoria de níveis de vida em geral, que até pode implicar no futuro trabalhar menos, trabalhar de forma diferente, trabalhar em áreas que nós não sabemos o que é que vão ser. E dar esses saltos, provavelmente, historicamente, o que nós temos visto é que exige, muitas vezes, ter menos dirigismo e ter mais aceitar alguns aspectos. Portanto, falava-se há pouco da inteligência artificial e da nova regulação europeia. Provavelmente nós estamos numa fase inicial em que não sabemos muito bem o que vai ser. E, portanto, provavelmente hoje é mais importante para Portugal criar as condições para que Portugal possa ser atraente para quem quiser trabalhar nessas áreas em Portugal e que todas as empresas em Portugal possam fazer isso e depois deixar crescer a partir daí. Isso pode significar que, se houver dimensões mínimas que as empresas têm que ter, as pequenas e médias empresas têm que ter, se calhar precisam ter algum associativismo que lhes permita partilhar alguns instrumentos. Se calhar temos que as ajudar a pensar que o local onde elas vão trabalhar vai ser uma Europa, pelo menos, e não apenas Portugal. E se calhar nós temos que pensar que a mobilidade dos alunos, que falava há bocado do Pedro Oliveira, a mobilidade dos trabalhadores, vai ser uma permanente também nisto. Portanto, nós temos que pensar mais em termos de qual é o enquadramento que queremos, o que é que significa a nossa visão sociedade, quais são os nossos 5 objetivos como sociedade daqui a 10 anos para a produtividade, que possam ser generalizados de alguma forma em intervenções. E dá-me a impressão que muitas vezes nós ficamos muito presos no momento e não pensamos na criação de condições. E neste momento a mobilidade, seja dentro de empresas, seja entre empresas do mesmo setor, seja entre setores, provavelmente um dos elementos importantes. A mobilidade da habitação é também uma parte central deste aspecto e, portanto, não está desligada. E sobre os aspectos económicos dos pacotes de habitação, nós poderíamos ver muitas coisas que são mais limitadoras de mobilidade do que ajudar à mobilidade e aos tais grupos vulneráveis que todos queremos proteger. E há aqui algumas dificuldades em que nós temos que, provavelmente, ter uma discussão mais dura, no sentido de dizer o que é que nós queremos de facto. Há muitas vezes o consenso, e daí para eu não gostar, vai-me perdoar o Luís, a ideia do pacto de regime parece-me muitas vezes ser o mínimo denominador comum. E há momentos em que temos de ter um ajorro um bocadinho maior. Eu acho que quando pensarmos a 10 anos em termos de produtividade, seja na habitação, seja noutras áreas, temos de ter um arroz um bocadinho diferente. Tivemos uma conversa antes deste painel, não é segredo nenhum, e queria partilhar aqui que chegou a referir-me que alguns destes conceitos foram defendidos também por Mário Centeno num ensaio para a Fundação Francisco Manuel dos Santos. E depois perguntei-lhe, então, e depois quando Mário Centeno, isto foi antes de ser ministro, não é? Quando chegou a ministro, o que é que fez? Pôs alguma destas coisas em prática? Pode recordar aqui a sua resposta. Sim, na verdade, não sei quantas pessoas sabem, mas o professor Mário Centeno, há mais de 10 anos, escreveu um pequeno livro para a Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre o mercado de trabalho, em que falava muito dos mecanismos que podiam ser usados para agilizar muitas destas mobilidades de trabalhadores. E tem muitas das ideias que consolidavam a literatura económica de muitos países, experiências feitas, conhecimento adquirido. E nós podíamos aproveitar melhor essa lógica de mobilidade, no caso dos trabalhadores, para ver como é que nós podemos chegar a maior produtividade, sendo que há uma parte de iniciativa individual das pessoas se sentirem confortáveis no lugar onde estão e conseguirem mudar para o outro lado. E muitas vezes limitações que parecem inócuas acabam por prender as pessoas a um local com medo do que possa acontecer no outro lado, e isso é limitador do seu aumento de produtividade. Aliás, ligando a uma intervenção de há bocado, o Nuno Sá foi um exemplo claro de libertação sobre o que se pretendia prendê-lo na parte do direito e passou para a fotografia subaquática. Nós vimos, se calhar, ter mais coisas dessas a acontecer.
A longo prazo, provavelmente a 10 anos, se calhar, vamos ter que também ter uma discussão sobre como é que a segurança social se vai ter que adaptar a pessoas mudarem de carreira ao longo da sua vida, sendo que provavelmente não vão querer terminar aos 65, aos 66, aos 67 anos a sua vida produtiva. Vão querer ser ativos depois disso. Se calhar não nos moldes anteriores. E nós não temos nenhum sistema de segurança social hoje em dia que permita fazer isso bem. E, portanto, nós vamos ter algumas discussões importantes para a sociedade ao longo dos próximos 10 anos. Mas qual é o principal travão que nos está a impedir de passar da teoria à prática? O que é que nos está a impedir aqui? O que é que nos está a bloquear? Mas se eu soubesse, já tinha anunciado. Que o principal travão é nós não termos, termos muitas vezes a aversão a experimentar. Há bocado fizeram uma pergunta ao Pedro Oliveira sobre a utilização da inteligência artificial no ensino. Eu, como dou aulas aqui, e como o Pedro nos dá a liberdade para isso, utilizo os instrumentos disponíveis com os alunos. E nós temos regras para isso. E já conseguimos perceber quando é que eles estão simplesmente a utilizar instrumentos de inteligência artificial para se fugirem ao trabalho que têm que fazer ou quando estão a utilizá-lo de uma forma criativa. Por exemplo, eu peço aos meus alunos, quando fazem um trabalho, que me digam como é que utilizaram a inteligência artificial. Não vou dizer que não podem usar. Eles vão usar, quer eu queira, quer não. Prefiro saber como é que eles o fazem e depois tentar aprender com isso como é que eu devo formatar o que eles têm que fazer, dar-lhes o enquadramento que eles têm que fazer para isso. Essa será provavelmente a experimentação um aspecto importante. Outro aspecto importante, que foi há bocado também referido pela Vera, é a estabilidade. Se vamos criar regras, vamos deixá-las com alguma estabilidade. Se não vamos criar regras, vamos dizer qual é o enquadramento geral e deixar depois as coisas acontecerem. Estar com atenção, prevenir, mas deixar-lhe. Acreditar na liberdade criativa das pessoas. Digamos. Quem está a ouvir com muita atenção e é seguramente sensível a estas questões da produtividade é a Adriana Cardoso. A Adriana é farmacêutica, cofundadora da Academia Próxima Geração, comentadora na FIC Notícias também, e no artigo que escreveu para o Observador, para o Clube dos 52, identifica como um dos principais problemas do país um tecido empresarial muito fraco, que não consegue pagar salários que sejam suficientemente atrativos para reter os jovens. O que é preciso fazer agora, Adriana, para daqui a 10 anos isto não ser um problema tão flagrante? Boa tarde a todos no painel, a quem nos está a ouvir, e queria dar os parabéns ao Observador por 10 anos e de um dos melhores jornalismos que nós temos em Portugal e, portanto, é um prazer para mim estar aqui hoje. E é muito importante que esta questão seja levantada, mas também por pessoas da minha geração, porque eu terminei o mestrado há um ano e perguntei, quando fui dar o discurso de finalização do mestrado, quantos dos meus colegas pensariam ficar em Portugal, e numa imensa multidão de 300 e poucas pessoas, 5 ou 6 levantaram as mãos. Vou agora começar a dar aulas e vou fazer exatamente o mesmo exercício e não estou convencida de que esta atitude tenha sido alterada. E é mesmo isso. Foi pedido à minha geração para fazer um salto de qualificações, porque o país tinha um atraso de qualificações. Portugal estava relativamente atrasado em relação a países muito próximos, até em nível económico e desenvolvimento económico, estávamos muito atrasados em termos de qualificações. E nós fizemos esse salto, de facto, de qualificações. Contudo, chegamos ao mercado de trabalho e um dos dados que eu gosto mais de dar é que 30% dos quadros de gestão nas empresas portuguesas estão menos qualificados do que as pessoas que estão a entrar nas próprias empresas. E foi dito há pouco num painel, e com imensa razão, de que esta atitude de nós diabolizarmos tudo o que é empresa grande, empresa que consegue trazer investimento, que consegue trazer capitalização e que por si só consegue gerar mais riqueza, é um erro político. E é um erro político porque nós não devíamos, como modelo económico e como modelo de desenvolvimento do país e como resposta para a minha geração, pensar no micro, mini. De nós valorizarmos pequenas e médias empresas e microempresas que não conseguem pagar um salário médio, não conseguem pagar um salário mínimo, muitas das vezes sem serem parcialmente subsidiados pelo Estado, e tratarmos isso como um modelo económico de 99% do nosso tecido empresarial assim ser tratado. E é fácil de perceber, porque nós perdemos, e politicamente eu vejo isto muito a acontecer, perdemos quase numa dicotomia de se a minha geração imigra por causa de impostos ou se imigra por causa de facto de salários. E não se percebe que são as duas coisas, evidentemente. É evidente que num país em que por si só os salários são baixos, e são baixos comparativamente com a média europeia e com a Europa Ocidental, é evidente que níveis de IRS e taxas de esforço e tudo isso acoplado para a minha geração não permite
que de facto nos dê ainda mais vontade de ficar. Portanto, não tem que ser tratado como uma dicotomia, tem que se ir à raiz do problema, porque não sei como é que é possível alguém acreditar que o modelo de desenvolvimento económico do país político seja passarmos campanhas eleitorais a falar de reformas, de segurança social, falarmos de salário mínimo e não pensarmos no problema enorme que é um salário médio em Portugal neste momento não dar para alguém da minha geração arrendar um T1 e ter uma vida que não seja miserável. Eu não me importo nada de dizer isto. Eu, com o meu único salário que eu trabalho na minha área neste momento, não conseguiria viver num T1 sozinha. E eu estou num top de rendimentos na minha geração. Portanto, eu tenho que fazer todo um conjunto de trabalho que não devia ser aquilo que é pedido à partida para alguém da minha geração conseguir viver confortavelmente, especialmente dado que nós estamos a investir nas nossas universidades, que estamos, por via de baixa de propinas, por via de modelo de ensino superior, a financiar futuros profissionais do futuro, que depois acabamos por exportar para outros países, e eu consigo garantir que as pessoas que saem, e fala-se também muito nisto, que é muito importante para ganhar o mundo sair. O meu problema não é quem sai porque quer. O meu problema é que a grande maioria sai porque não consegue cá ficar. Portanto, enquanto não debatermos se será que o nosso modelo empresarial, a maneira como nós discutimos as empresas em Portugal, a atração de investimento em Portugal é a base do porquê não conseguimos ter salários altos, continuarmos a falar sobre impostos e sobre salários mínimos, consequentemente em campanhas, acho que a minha geração não vai ter as suas respostas. Qual era a medida prioritária a tomar para tentar inverter isso? Qual era assim eu sei que isto é profundamente polémico, mas eu não me importo dizer e é algo que eu defendo. O IFP, neste momento, subsidia e financia bolsas de investimento para setores e bolsas de salário para pessoas trabalharem, nomeadamente jovens, para setores que em menos de 17% resultam num contrato de trabalho depois dessas bolsas. Nós não temos que financiar setores por vias de bolsas IFP. O nosso Estado não tem que financiar setores que depois não conseguem dar um contrato de trabalho e apenas dão a uma geração inteira precariedade. Ponto final, parágrafo em primeiro lugar. E, em segundo lugar, se calhar debatermos verdadeiramente se não faz sentido parar de dar subsídios e de permitir que uma empresa só se consiga manter aberta, não conseguindo pagar um salário médio, se o Estado a estiver a financiar. Porque eu pergunto qual é que é o valor social daquela empresa. Aquele dinheiro não podia estar mais bem alocado, não fazia sentido em termos de investimento público e de pensar o país alocar aquele valor a outro setor. Será que tem que ser os meus impostos, da minha geração e das gerações futuras que vão subsidiar empresas que não se conseguem manter à tona? Qual é que é o valor social dessa empresa? Muito bem. Vamos ver aqui o João Roquete agora. O João Roquete é CEO do Esporão, que todos conhecerão pelos vinhos e azeites, enfim, por outros produtos. Enquanto tentamos resolver estes problemas todos, podemos ir bebendo vinho, com moderação, claro. Vai demorar, portanto é melhor ir aproveitando. As novas gerações têm consumido bebidas alcoólicas de uma forma diferente? Nota-se uma diferença no consumo? Não. Antes de mais, boa tarde, obrigado pelo convite. Em Portugal, não, nós somos uns acérrimos fãs do vinho, somos o maior consumidor per capita de vinho do mundo já há várias décadas e isso em Portugal não se nota. E aumentou muito na pandemia, ou não? Não é mito? Aumentou bastante na pandemia, Sim. Talvez não pelas melhores razões, mas aumentou. Houve uma quantidade de consumo que saiu da restauração e que foi para dentro de casa, portanto, e foi assim que passámos também parte da pandemia. Mas sim, em alguns mercados anglo-saxónicos, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, estamos a ver uma mudança de comportamento, principalmente nos consumidores mais jovens, acompanhando estas tendências de preocupação com a saúde, essencialmente, e o bem-estar, e basicamente acompanhando a ideia de que, e verdadeira, de que o álcool consumido não moderadamente tem um impacto na saúde das pessoas. Portanto, é um reequilíbrio que está a acontecer e são tempos muito desafiantes de pensar o que é que as pessoas vão beber, porque as pessoas vão continuar a beber, não é? Se vão beber menos álcool, exatamente o que é que isso significa. E, portanto, é um dos pontos de interrogação do setor onde eu estou. Mas, exatamente. Como é que, na sua empresa, que é uma empresa com características muito especiais, num setor muito especial, que faz agora 50 anos, Esporão, Sim, senhor. Como é que têm lidado com estas questões da produtividade, da necessidade de reter talento? Também sentem estes problemas e que soluções têm encontrado
para contrariar. Sim, nós não temos tido esse desafio, ou seja, nós continuamos a ter uma capacidade de atração muito grande de pessoas que querem vir trabalhar connosco. Eu parece-me que isso se deve ao facto de, à exceção de uma parte muito concreta, que são jovens e também não jovens, que têm a ver com o trabalho no campo, que é um tema absolutamente crítico da nossa economia e da agricultura, e é um desafio muito grande que temos também pela frente, mas em todas as outras posições não. Conseguimos encontrar pessoas com as qualificações que estamos à procura, e julgo eu que é pelo facto de nossa remuneração permitir a essas pessoas terem uma vida digna, com todas as dificuldades que eu reconheço que já foram aqui identificadas, e com as quais concordo, mas também pelo facto de sentirem que o Esporão é uma empresa, de perceberem o que é que nós estamos a tentar fazer, que vão trabalhar para um sítio em que existe um sentido de propósito claro e partilhado entre as pessoas que lá trabalham. Muitas das pessoas que vêm trabalhar connosco, algumas das melhores pessoas que temos a trabalhar são pessoas que nos batem à porta e que nos dizem precisamente isso. Nós sabemos o que é que vocês estão a fazer, nós queremos ser parte dessa transformação, queremos fazer parte dessa visão que existe e, portanto, não temos tido esse desafio. Mas isto é extensível a todo este setor do vinho? É um setor onde se consegue remunerar as pessoas de forma... Mais ou menos. Acho que com todas as evoluções que nós tivemos, e uma delas foi seguramente a profissionalização de negócios, porque o nosso setor é um setor com uma base essencialmente familiar, muito disperso, com médias empresas e pequenas também, e nesse sentido a necessidade de profissionalização, de garantir que existe a capacidade de quem está a gerir as empresas de fazer isso com estándares de gestão modernos, atuais, com inovação, com tecnologia também. E, portanto, isso aconteceu em Portugal nos últimos 30 anos. Acho que o setor dos vinhos é um dos bons exemplos que temos disso mesmo. Eu acho que atrairmos grandes empresas para Portugal, eu acho que eu percebo o conceito, mas eu sinceramente penso sempre mais no valor acrescentado bruto do que no produto interno bruto. Acho e o setor onde eu estou é um exemplo claríssimo disso, onde pessoas se deslocam no território, onde abrem o território, onde cuidam do território para se instalarem e desenvolverem uma atividade absolutamente primária e essencial à sobrevivência da humanidade, que é produzir comida e fazer agricultura. Portanto, quando falamos de agricultura e falamos de alterações climáticas, eu acho que as pessoas esquecem-se muito disso. O que a gente faz na agricultura é produzir comida. Há poucas coisas que eu delegaria a nossa soberania e a nossa autossuficiência em quase tudo, menos na agricultura. Acho que, de facto, temos que nos preocupar com isso, com a nossa capacidade, enquanto nação, enquanto povo, de continuarmos a produzir comida num mundo que se habituou a comer tudo, a toda a hora, em todas as alturas do ano, ao preço mais baixo e desenfreadamente. Basicamente é isso onde nós estamos agora. Portanto, as alterações climáticas, desculpe já estar a pegar no tema... Não, mas eu ia-lhe perguntar mas isso as mesmo. alterações climáticas... Antes venho ao já Ricardo falamos... e a Maria João, que eu queria ouvi-lo sobre isto, que é impossível falar dos próximos 10 anos Exatamente. sem falar das alterações climáticas, e tendo em conta que é uma empresa do setor agrícola, eu gostava muito de ouvir... Primeiro fico entusiasmado de ver em todos os painéis que foi um tema bastante central quando se falou dos próximos 10 anos, e de facto é. Pasmo em ver pasmo não, sinceramente não pasmo, mas é incrível ver que, de facto, as alterações climáticas ainda não chegaram à vida das pessoas. As pessoas não sentem as alterações climáticas. Nada mudou. Está um bocadinho mais quente, está um bocadinho mais frio, há umas trovoadas que vêm de vez em quando, mas nada mudou. Mas quem está na agricultura já mudou. Portanto, as pessoas já veem as coisas a mudar. E as alterações climáticas e a magnitude do problema que nós temos não é de todo, já foi dito isto aqui também hoje, não é de todo compatível com o sentimento e prioridade que se vê na opinião pública, nos mídias, na vida das pessoas. Não é. Mas vai acontecer. Portanto, não há modelo nenhum científico sério que não aponte para esse problema claramente. Na minha opinião, isso vai vir e vai entrar dentro da casa das pessoas via uma recessão, via uma crise económica prolongada e não sei se irreversível, é aí que vai chegar. Estamos a ver, por exemplo, as questões do azeite nos últimos 2 anos. São as alterações climáticas, não são as empresas de azeite que estão a ganhar dinheiro, nem os olivicultores, são alterações climáticas. Não vai baixar o preço do azeite? Irá baixar com certeza o preço do azeite quando não houver
2 anos de contra-safra, que é uma coisa raríssima no azeite e que aconteceu na bacia do Mediterrâneo, portanto em Espanha e Itália, e que basicamente fez disparar o preço do azeite. Portanto, se este ano for um ano bom de azeite, o azeite irá baixar outra vez. Mas o que vai acontecer com a agricultura é precisamente isto. Os preços vão subir. Há 5 anos atrás, as pessoas gastavam mais dinheiro em Portugal em telecomunicações, em telemóveis, em televisão, do que em comida, comprado nos supermercados, em casa. Isto é uma coisa incrível, não é? Para mim, pelo menos. E isso vai mudar absolutamente dramaticamente. Até o Ricardo Conceição está com pena de estar aqui em pé a pressionar-me para acabar com esta conversa. Tenho a certeza que até ele gostava de continuar a ouvir. Não vai ser possível. Gostei muito de vos ter aqui neste explicador. Esperemos voltar a encontrar-nos daqui a 10 anos com mais facilidade em encontrar casa, com um país mais produtivo, com menos jovens a ter que sair daqui para fora e com um azeite mais em conta e com o nosso vinho, não é? Vamos lá. Muito obrigado. Obrigado.